Olá, é um grande prazer em começar esse curso novo com vocês de Psicologia e Religião. Eu tô muito animada. Eu quero me apresentar primeiro. Meu nome é Rebeca Maciel, eu sou psicóloga, sou formada pela UFRJ, sou teóloga também, tenho essa formação também na área de religião. Fiz mestrado, fiz especialização em ciência da religião, estou fazendo doutorado agora em psicologia social, também estudando o tema da religião com a psicologia. Então é um tema que eu acompanho há um bom tempo e eu me sinto muito feliz de poder trazer esse curso com vocês. E eu acho que vai ser conteúdos bons, vai ter uma troca muito boa. Vocês podem entrar em contato direto comigo, tanto pela plataforma, mas também por e-mails, por sites, por conteúdos diversos. Eu tenho um canal no YouTube, tenho no Facebook, no Instagram, que é o Projeto Religar-se, que vocês podem entrar em contato. Meu e-mail que é projetoreligar-se@gmail.com. E a partir disso a gente vai construir essas aulas, né? Tanto com conteúdos, mas também com essa troca, né? Que é tão importante, que apesar dessa plataforma em AD ser diferente de uma sala de aula, acho crucial para a gente realmente construir o conhecimento junto. Então, quero começar falando sobre psicologia e religião, que é um tema que a princípio a gente estranha, assim, tipo, mas o que está falando quando a gente fala disso? E eu acho também interessante quando a gente pega esse assunto de psicologia e religião, a gente pensa assim, quem está se preocupado com esse tema, né? Quem são as pessoas normalmente que procuram um curso de psicologia e religião? Ou são psicólogos que têm um interesse no assunto por questão de pesquisa, outros também por questão da clínica, né, no teu trabalho, enfim, atendendo pessoas, outros para entender a sociedade, profissionais que querem entender como funciona a mente e a forma de viver das pessoas, mas também profissionais da religião, né, pastores, padres, babalorixás, pessoas que querem entender um pouco das pessoas que estão ao teu redor, como a psicologia pode contribuir. Então, de certa forma, é um curso que, ao mesmo tempo, tem gente da área da psicologia, estudantes que têm interesse, mas também tem pessoas que são da área da religião, que se interessam e veem a importância da gente conversar sobre psicologia e religião. Então, por isso, eu quero primeiramente colocar alguns pontos éticos, sociais, para a gente começar esse debate aqui. Então, já imaginando que não vão ser somente pessoas da área da psicologia que vão assistir esse curso, eu quero apenas deixar claro que quando a gente usa a área de conhecimento de um lugar, é muito importante a gente pensar como a gente vai usar esse conhecimento. Então, por exemplo, se você é um profissional da outra área, enfim, pastor, padre, etc., né? Aí tem que entender os limites éticos de como você pode usar a psicologia ou não. Da mesma forma que um profissional da psicologia, quando quer se adentrar na área da religião, deve entender quais limites éticos de utilizar e pensar esse conteúdo, né? Esse conhecimento religioso na sua prática ou não. Então, por isso que eu gostaria de começar com o nosso código de ética do psicólogo. Mas eu não sou psicólogo, ou nem me formei ainda. Não se preocupe, é um parâmetro que, se você for psicólogo, é importante de você seguir, que é um código de ética formado pelo nosso Conselho Federal de Psicologia. Mas se você não for um psicólogo, é bom para você saber o limite da tua prática, né? E aí a gente vai entrar como a religião nos afeta nossas teorias, enfim, as pessoas que estão ao nosso redor. Beleza? Eu tô aqui com o meu computador, às vezes eu vou jogar aqui textos e a gente vai conversando a partir disso, certo? Então, a gente tem no nosso código de ética o artigo 2, tópico B, que diz claramente que é vedado ao psicólogo conduzir em convicções religiosas, mas também políticas, sociais, àquela pessoa que atende, né? Então, a gente já começa aqui, que se a gente vai conversar de psicologia e religião, a gente está falando
de um profissional que não pode induzir a pessoa a uma certa religião. Então a gente já percebe aqui que psicologia e religião é diferente de aconselhamento pastoral, porque o aconselhamento pastoral tem a ver com você trazer conhecimento da tua religião para aquela pessoa que é consultada. A psicologia e religião não, é um conhecimento da psicologia que pensa esse tema que afeta as pessoas, sem uma indução, né? Então, de certa forma, não só a religião, mas o uso de técnicas como tarô, como búzios e outras técnicas, enfim, mediúnicas, não podem ser usadas dentro da área da psicologia, porque a gente entende que são técnicas de outro campo e não da psicologia em si, certo? Deixando claro, então, que se você for da religião, a gente não pode dizer que certos conteúdos são psicologia. Se, enfim, a pessoa está usando o tarô do consultório e coisa do tipo. Não sei se vai estar claro por enquanto, mas a gente vai esclarecendo aos poucos, né? Você pode sim, por exemplo, o Conselho Federal de Psicologia aponta que não há nenhum problema da pessoa exercer a sua espiritualidade por fora da psicologia. Enfim, se a pessoa tem um dom de visão e, enfim, joga, por exemplo, búzios por fora, não existe nenhum problema a pessoa querer exercer isso fora da psicologia. Então, na sexta-feira, eu jogo os búzios no seu centro, né? E de segunda a quinta, trabalha com psicologia sem jogar o búzio. Isso aí não é nenhum problema. A questão é que quando as coisas se fundem, né? Uma outra coisa muito importante que está aqui, que é importante se lembrar, é que no tópico 2.e diz que é vedado ao psicólogo ser conivente com faltas éticas e uso de materiais da psicologia. Então é muito importante aqui eu também pontuar, eu como psicóloga, que eu tenho uma responsabilidade com vocês de não passar um conteúdo da psicologia que vai fazer vocês usarem incorretamente dentro dos gabinetes pastorais ou dentro dos consultórios. É importante deixar isso muito claro, são espaços diferentes, então eu não posso deixar de falar das faltas éticas que existem, infelizmente, quando a gente junta psicologia e religião, né? Eu tenho um exemplo muito simples. Quando eu já fui atendida há um tempo atrás com uma psicóloga de uma religião, e nessa época, enfim, eu era uma estudante, eu não entendia muito bem. E aí eu percebia que tudo do consultório dela tinha livros religiosos, tinha muita coisa da religião. E até aí eu pensei, é uma decoração. Aí depois de um tempo, sendo acompanhada por ela propunha orar, ela propunha falar de Deus, como se estivesse me evangelizando dentro do consultório. E aí eu como profissional, eu como estudante de psicologia, mas isso pode, né? Então é importante dizer claramente aqui que não, isso não pode, isso nosso código de ético repudia, e enfim, a pessoa pode tomar um processo dentro do nosso código e, enfim, ter cassação do seu número e da sua possibilidade de atender por causa disso. Isso não é uma questão de perseguição religiosa, é separar uma técnica de um certo espaço de outro espaço. Como, por exemplo, quando a gente vai no médico, a gente não espera que ele só faça uma oração e cure a sua doença. A gente espera que ele tenha técnicas da psicologia, da medicina, que ele estudou durante 6, 7 anos. E assim a gente faz com os outros profissionais também. Ok? Se não estiver claro, vocês mandem perguntas no fórum e a gente vai conversando sobre isso, certo? Né? Outra coisa importante, né? A gente aqui não está falando de uma psicologia espírita, cristã, enfim, budista e coisa do tipo. Esses conteúdos, eles não são psicologia, né? A gente tem algumas organizações, por exemplo, como a ABEP, que é a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, que mais ou menos diz que tipo de conteúdo são ensinados nos currículos. E psicologia cristã, espírita, essas todas assim, elas não entram como conteúdo de psicologia. Elas não sequer entram na nossa grade horária. Então, estamos deixando muito claro
que aqui a gente não vai falar dessas psicologias que a gente ouve muito por aí, às vezes uma igreja, ou enfim, na área religiosa em si. Então, não, isso aí não é psicologia, ok? Claro, né? O nosso currículo tem um fator muito importante que a gente tem que ser laica, né? Não por causa de uma perseguição religiosa, mas por causa da pluralidade de pessoas que a gente vai receber no nosso consultório, ou enfim, na nossa prática, nas nossas palestras, né? Se a gente acabar não sendo laico nos nossos posicionamentos, a gente vai se prejudicar as pessoas que estão ao nosso redor, prejudicar as pessoas que estão ouvindo o nosso conteúdo, enfim, pode afetar a subjetividade das pessoas, se sentirem incompreendidas e não procurarem mais esse profissional, né? Então, também é uma questão dessa escuta terapêutica, né? Dessa empatia terapêutica da psicologia, que é como base de quase toda a teoria, né? A gente ter esse posicionamento laico, né? Não significa que você vai deixar de ser religioso. Vai dizer que naquelas situações, quando a gente trata de certo conteúdo, vai ter um posicionamento laico, né? Ok? Certo. Né? Outra coisa que apareceu no artigo 18 que reforça aquilo que a gente conversou no segundo tópico. É vedado ao psicólogo informações acerca da profissão, como técnicas, a pessoas que não são da profissão. Então, aqui a gente não vai falar de técnicas psicológicas, de técnicas para você atender como um psicólogo, porque isso aí pode fazer um exercício legal da profissão. A gente aqui vai passar de conteúdos que pode acrescentar a sua ação, não terapeuticamente, para você pensar de uma forma diferente a sua clínica, mas não técnicas, porque senão a gente pode induzir técnicas religiosas e coisa do tipo, ok? Por fim, a gente tem vários conflitos éticos que são importantes a gente analisar para a gente entender o que estava por trás, né? Um caso desses foi, por exemplo, o caso da Marisa Lobo. A Marisa Lobo é uma psicóloga que ela propôs um tipo de cura de sexualidade que ela chamou isso de psicologia, mas não é uma técnica psicológica, é uma questão de uma expressão religiosa dela, de salvar um pecado, né, que ela usou o termo de psicologia e por isso foi caçada e fez uma acusação de que seria uma intolerância religiosa. Não é uma questão de intolerância religiosa, repetimos, é uma questão de isso aí não é psicologia, isso é outra coisa, tua fé, é o que você crê, enfim. E aí são outros 500, se isso aqui, se dentro da fé dela isso faz sentido ou não, dentro da comunidade religiosa ou não, mas não pode se usar do termo de eu sou psicólogo e usar certos critérios. Outro profissional que ficou muito famoso por essa mistura é o próprio Silas Malafaia, né, que de várias vezes ele usa argumentos religiosos e diz assim, mas a psicologia reforça isso. E aí, vários conflitos éticos partiram desses pontos. Então, pode parecer assim, nossa, muito fechado separar a psicologia da religião, porque as pessoas são religiosas. Parece muito difícil. Eu falo aqui com uma pessoa religiosa que exerce, que vive a minha fé profundamente. Eu faço parte dos 92% da população que é religiosa e eu tenho centenas, se não todos os meus pacientes, ou enfim, pessoas que eu convivo que são parte desses 92% de pessoas religiosas que são afetadas pela tua religião, né? Então, a gente sabe que é difícil e eu tô falando aqui não dizendo que é simples essa divisão, mas dizendo que ela é necessária para a gente respeitar o limite um do outro, ok? Show de bola? Então, aí já passar dessa parte ética para uma outra questão, né? De como essas relações de psicologia e religião, né? Aparecem no nosso dia a dia. Eu vou pegar uma frase de um grande psiquiatra que trabalha o tema da religião também, que é o Del Galarrondo. A gente vai usar muito, ele é um conteúdo, ele é um dos autores que a gente vai ler com muita frequência
e não só ler, mas está no conteúdo obrigatório de fazer um trabalho sobre ele, Paulo Del Galahondo. E ele tem uma expressão que eu acho muito boa, que fala assim: crer, ter fé é algo fundamental para as pessoas, não apenas no seu aspecto intelectual ou interno ao campo subjetivo, mas sobretudo porque crer implica uma dimensão performativa dirigida ao mundo externo. Ter fé é sempre invocar concretamente o poder do mundo espiritual para os eventos e a experiência da vida diária. Então a gente fala aqui, quando a gente fala de fé, a gente fala de religião, que não é uma coisa só subjetiva que a pessoa vai ter dentro dela. É uma cultura, é uma forma dela entender o mundo, é uma forma dela conviver com seus pais, tios, enfim. A gente vê, por exemplo, feriados, a gente tem feriados religiosos, a gente tem, enfim, pessoas fazem faculdades que são parte de uma PUC, uma faculdade de uma religião, né? Então a gente vê assim como não é só subjetivo, é uma questão social esse tema da religião para a vida das pessoas. E é por isso que é tão necessário a gente conhecer esse tema para a gente trabalhar a psicologia. E da mesma forma, é muito importante para a religião entender a subjetividade daqueles que o exercem. Então, tem tantos diálogos entre psicologia e religião que é crucial da gente ter esse cuidado bem interessante, né? Um outro autor que a gente vai usar pra caramba durante as aulas é o Jacob Belzen, né? O Belzen, ele tem um texto que também vou pedir para vocês comentarem, enfim, num dos exercícios, que fala da inclusão dos excluídos, e a partir disso ele vai fazendo uma tipologia de como é que as pessoas usaram a religião e a psicologia para entender a religião ao longo do tempo, né? Essa junção técnica da psicologia e a religião se chamou psicologia da religião, que é uma área de interesse, né? Então, por exemplo, seminários e outras faculdades, enfim, às vezes tem essa disciplina, psicologia da religião, que é uma área de conhecimento. E a partir disso se produz algo em específico sobre psicologia e religião. Eu não sei se está claro, mas a gente vai ver mais à frente que existem psicólogos que falam de religião, mas não são psicólogos da religião, que investem pesquisas nisso e tal, que vai ser assim o centro do que ele está estudando, né? A gente vai citar esses outros profissionais da psicologia que tratam sobre religião e pessoas da religião que tratam sobre psicologia. E existe o conteúdo no meio do caminho, que é a psicologia da religião. E existem várias formas, né? E eu acho muito interessante a forma que o Belzen ele usa para a gente entender a psicologia da religião, que ele dá um exemplo como se fossem várias irmãs com personalidades diferentes indo, por exemplo, num concerto, né? Uma é mais criteriosa da técnica da música, outra tá indo pela experiência, que é apenas sentir, outra, enfim, tá aberta a experiências diferentes, enfim, que ele dá vários nomes. Eu vou citar alguns aqui. Existe essa psicologia da religião que serve à religião. Esse primeiro exemplo de psicologia da religião, que é, por exemplo, uma psicologia da religião que é feita para você, um líder religioso, entender o comportamento de jovens em relação a álcool e drogas. Então a pessoa pega um conteúdo da psicologia e serve ela para, enfim, a religião. Existe essa forma de produzir psicologia da religião, que pega um conteúdo da psicologia, enfim, reinterpreta. Diz, por exemplo, um conteúdo que a gente vai ver bastante sobre a questão da conversão. De que certa idade é a época ideal para se converter, na adolescência. Então usa esse conteúdo para fazer o evangelismo nessa idade dentro da religião. Durante muito tempo a psicologia da religião foi essa serva da religião que ficava dentro de seminários, que ficava dentro de cursos religiosos, que, enfim, tinha esse interesse muito forte do que a psicologia ia ser usada para você ser um pastor, um padre, enfim, um líder religioso melhor tecnicamente. Então, outro exemplo muito simples, usar a psicologia da religião para
você estudar efeitos, por exemplo, de falar em línguas. Então você entende qual é o contexto que faz as pessoas entrarem em um estado de consciência diferente, e aí você usa isso na religião. Existe esse tipo de psicologia da religião, que tem várias questões éticas aí no meio, mas que ela existe, enfim, não só aqui no país, mas por todo mundo, né? Existe, por exemplo, também a psicologia da religião crítica, que reduz. Então, quando a gente lembra dessa psicologia da religião crítica, a gente, por exemplo, lembra muito de Freud, que Freud fala sobre religião em vários livros. A gente vai ver depois em autores falando um Totem Tabu, Mal-Estar da Civilização, enfim, Moisés do Monoteísmo, e ele coloca a religião é uma neurose obsessiva. Reduzimos a um diagnóstico, né? E a partir disso, muitos outros autores fizeram isso com a religião. Pegaram a religião e transformaram em uma coisa assim, é uma coisa irreal que a gente deve, de certa forma, reprimir na clínica. Ou o contrário, né? É a base de tudo. Então você não pode questionar a religião, você não pode ver questões problemáticas. Então tem certos reducionismos, né? Normalmente essa psicologia crítica da religião são de pessoas que são críticas à religião em si, mas existe também essa criticidade de uma psicologia muito científica. Então tem dentro da psicologia crítica da religião pessoas que dizem assim, não, a base é Deus e a gente deve focar nisso. Então, temos aquela que serve a religião, meio que todas as técnicas, e outras que são mais críticas, que criam uma base única do que significa religião. É neurose, enfim, é inconsciente, enfim, é uma questão parental, e fecha dentro dessas categorias. Uma outra área, falando também, uma outra parênteses, né? Quando a gente fala de tipologias, né? Que são essas separações muito claras em caixinhas de áreas de conhecimento, é claro que tem interseções e tem maleabilidades. A gente está falando de tipos ideais, né? Que pode existir em graus diferentes. Então pode ser que não é 100% serva da religião, mas tem esse traço aqui dentro de certo artigo que você lê. Isso aqui não é totalmente crítica da religião, mas você vê aquele traço de um diagnóstico muito fechado sobre o que é religião, do que é expressão religiosa. Então tem um traço desse lado da psicologia da religião, ok? Uma outra área que é muito comum da psicologia da religião é aquela psicologia da religião que é serva do conhecimento científico. Então, ela faz de tudo para medir, para fazer frequência, prevalência, de tudo que tem de religião. Então, vai no festival religioso, vai e passa questionário, enfim. Existe esse tipo de psicologia que tenta esmiuçar a religião na parte técnica de como se faz, podendo ser tanto quantitativo, né, em testes, quanto qualitativos, em muitas entrevistas, em todo evento que tem, tem Marcha para Jesus, vai um psicólogo para fazer uma análise, e aí transforma aquilo em conhecimento científico. Existe também esse tipo de trabalho dentro da psicologia da religião. E existe também outro caminho, que é a psicologia da religião da vivência. Então, a pessoa que tenta entender a vivência daquele sujeito religioso, que se dá mais no agnosticismo metodológico. O que é agnosticismo metodológico, né? É você não chegar ao campo dizendo que não é real, nem que sim é real. É você deixar sentir o que aquilo está acontecendo, como aquilo te afeta e coisa do tipo. Então a gente está dando esses 4 tipos ideais para você entender mais ou menos como são mais ou menos as áreas da psicologia da religião. Beleza? Até aqui, ok? Certo. E como é que normalmente as pessoas fazem psicologia da religião? Existem vários métodos de psicologia da religião. Você pode fazer um método empírico-analítico, que
ver bases biológicas, isso está muito na moda com a questão da neuropsicologia, da neurociência, sobre, enfim, a parte do cérebro que se experiencia a religiosidade, a espiritualidade, a oração que parte, toca, enfim, no cérebro. Então, de certa forma, ele vai decompondo pedacinhos da religião para entender o que aquilo ali está relacionado à biologia e à construção do ser humano na sociedade. Temos esse tipo de pesquisa acontecendo. Encontrar causas e efeitos é uma coisa muito comum agora nas pesquisas de psicologia da religião. Então, aquilo que eu conversei. Que músicas estimulam certas experiências religiosas, porque sempre quando tem um apelo na igreja, toca uma música no pianinho, né, para a pessoa entrar em um processo de transe, ou enfim, quando a pessoa está no santo daime, a pessoa canta muitas músicas, além de tomar ayahuasca. Então, de certa forma, entender essas causas e efeitos da religião usando esses métodos empírico-analíticos é bem comum, né? E usam vários teóricos que a gente conhece desse tipo de pesquisa, né? Tipo Karl Popper, o Thomas Kuhn, enfim. A gente tem essas mudanças na formação do conhecimento científico, mas sempre baseia ou na medição ou no conjunto de teorias para construir uma ciência. Tem várias coisas que estão envolvidas, né? A gente tem o Pascal Boyer, enfim. Outro exemplo de pesquisa na área de psicologia da religião, né? No caso da meditação, aqui tem uma pesquisa interessante que fala sobre a hiperfusão das áreas parentais que resultam na dissolução do self, né? Então, por exemplo, esse sentimento de sumir o eu e se conectar com a Trindade, ou com o divino, ou com o sagrado. A gente vai também trabalhar essas terminologias nas próximas aulas. Que parte do cérebro está conectado isso? Isso é uma pesquisa que está muito em voga hoje. Então, também, esses domínios cognitivos, os instrumentos que são utilizados para acessar certos lugares, as redes que se fazem, enfim. Tudo isso entra muito nessa área analítica da psicologia. Existe uma outra área também que aparece muito quando a gente fala de psicologia, da religião, que é a perspectiva hermenêutica, né? Que entra, por exemplo, o Belsen. Quando a gente fala do Belsen, ele fala de uma psicologia cultural da religião, uma psicossociologia. Aqui também entra a fenomenologia, o existencialismo, outras áreas que tentam entender o sentido, o significado daquela religião para o indivíduo, para aquele sujeito, como aquilo se articula simbolicamente para aquela pessoa, como é aquele sentido que a pessoa está sobre aquela experiência religiosa. Então, ela tenta passar um aspecto mais intuitivo de como aquela pessoa está vivendo a religião, e não só na parte biológica, que também faz parte da pessoa, mas também outros caminhos hermenêuticos. Hermenêutica é um termo que a gente usa para interpretação. Então, é como se a gente interpretasse aquela experiência de acordo com a pessoa que está vivendo aquilo. Show? Ótimo. Qualquer coisa a gente volta, certo? Autores também pensam sobre isso, né? Tem a formação peirciana, né? Que, enfim, baseou autores que a gente usa hoje na psicologia da religião, como o Zangari e outros, que trabalham a partir da linguagem da religião, como aquela linguagem religiosa entra na vida das pessoas. A gente tem, por exemplo, um dos pais, que a gente também vai citar muitíssimo nesse curso, que é o William James, que ele fala também desse pragmatismo, de não ficar só na parte neuro, mas o que aquilo ali significa para a pessoa, quando ela se converte, o que dá sentido, o que não dá sentido, né? Ele, enfim, isso há 100 anos atrás, extremamente revolucionário, pensando como aquela religião cria uma experiência, né? Tanto que o livro principal dele, que a gente vai ler aqui, é A Variedade da Experiência Religiosa, né? A gente tem, enfim, autores que a gente usa muito, tipo o Saussure, né? Que é o Saussure, que até perceber que eu não falo muito bem francês, né?
que fala de significados convencionados na nossa cultura sobre o que é religião ou não, né? Então, de certa forma, a gente fala aqui de uma psicologia interpretativa, fenomenológica, descritiva, experiencial, enquanto uma é uma psicologia mais genética, é uma psicologia mais neurológica, dos técnicas, das medições. E aqui a gente até consegue já visualizar quem é o que, né? Naquela história que a gente conversou sobre as irmãs do concerto que o Belsen cita. Beleza? E a gente tem umas linhas mais psicanalísticas. Então a gente tem, por exemplo, a relação do Freud, a gente tem a relação do Reich com a religião, a do Jung com a religião, cada uma com um lugar social da religião, né, da família, da cultura, né, que está muito vinculada não só o que diferencia com a hermenêutica, não só com a cultura em si, mas também com uma base teórica muito forte, né? Então, é muito forte para a psicologia junguiana falar de, enfim, arquétipos. Então, se a gente está falando de religião, a gente vai falar da religião a partir das relações arquetípicas que constrói a pessoa e como aquilo ali se encontra no consciente coletivo, né? Que tem uma religião coletiva. Então, se está no Brasil, o catolicismo é extremamente coletivo, né? E como a pessoa se desenvolve religiosamente a partir de arquétipos que tem naquela religião coletiva. Então, enfim, quantas mulheres são Marias, né? Dentro de uma religião católica, mesmo que ela não seja católica, né? Então a gente está fazendo uma interpretação dentro dessas linhas psicanalíticas, né? Apesar de a gente saber que Reich, o Jung e tantos outros não são psicanalíticos, tem alguns que são, mas eles não são, mas que eles usam esse aporte teórico para fazer uma interpretação da sociedade e fazer uma interpretação da religião, né? Então a gente tem, por exemplo, também a teoria do Bob, que a gente tem essa relação entre religião e apego muito forte, que, enfim, nos mostra como é a relação com a espiritualidade, tem muito a ver com a teoria dele, teoria da parentalidade, teoria, enfim, das relações sociais, da infância, né? De uma forma como Freud tem tudo a ver com o complexo de Édipo, enfim, e o Reich com a psicologia do fascismo, né? A função orgástica, tem tudo a ver. Então, de certa forma, a gente tem essa outra interpretação do que seria a psicologia da religião. Então, isso aqui é uma aula bem introdutória sobre como normalmente a psicologia estuda essas áreas. Então, o objetivo dessa aula é você saber quais são as áreas que normalmente as pessoas estudam a religião, certo? Quais são os pontos éticos dessa prática, tanto para a pessoa psicóloga quanto para a pessoa não psicóloga, né? E a partir disso a gente vai entrar em muitas outras áreas, a gente vai estudar temas muito famosos, que pode ser que tem tudo a ver com o que você está pesquisando, a gente vai estudar termos que a gente usa tudo errado, a gente vai estudar autores nacionais e internacionais, a gente vai estudar relação de religião com psicopatologia, enfim, a gente vai estudar religião no Brasil, a gente vai estudar muita coisa que é importante. Então a gente se vê em outro curso, enfim, em outra aula, e qualquer coisa mandem mensagem, por favor, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.